Deixa eu falar um negócio aqui, né? Ontem eu publiquei e eu nem me atentei mesmo. A gente tem uma equipe que faz a parte de imagem para fazer a divulgação dos cultos, né? E aí o cara mandou para mim, fez a imagem, pegou uma das imagens do culto de domingo. Normalmente a gente pega do domingo anterior, aí tiraram uma foto do presbítero Jefferson ali de trás, da Michelle, o pessoal que estava ali atrás tirou uma foto, o Jefferson estava levantado, com a mão levantada. E o tema da mensagem hoje, dentro dessa série Os Milagres de Jesus, é: que mão é essa? Esse é o tema. Aí está o presbítero Jefferson com a mão levantada e embaixo o tema da mensagem: que mão é essa? Aí ontem os adolescentes engraçadinhos, motivados pela Sandy engraçadinha, eu estou em casa tranquilo, estou terminando, fazendo as coisas, escrevendo, daqui a pouco é a do presbítero Jefferson, a mão do presbítero Jefferson, a mão do presbítero Jefferson. Eu não perguntei para vocês que mão que era aquela. Eu não me atentei para aquilo. Eu não sabe quando você pega a imagem e você só fala, não, legal, ok. Eu olho sempre para a data e horário para ver se está tudo certo, né? Está tudo certo, a data está certa, o horário está certo, a imagem está bonita e vamos embora. Toca para frente, né? Mas só os adolescentes mesmo. Mas calma. Eu só não vou me vingar porque a vingança pertence ao Senhor. Mas hoje nós vamos trabalhar. Eu nunca preguei esse texto nesses 20 e poucos anos de ministério, não? Já até perco a conta, 28, 29 anos. Eu nunca preguei esse texto em Marcos capítulo 3, mas é um tempo para a gente refletir, e eu espero que nos faça refletir um pouquinho esse milagre de Jesus narrado por Marcos, mas também narrado aí por outros evangelistas, né? Marcos capítulo 3, se você tiver a sua Bíblia e quiser acompanhar, fica à vontade. Se você quiser acompanhar no celular, também fique. Se você quiser acompanhar aí na projeção, fique à vontade. Diz assim, Marcos 3: noutra ocasião, ele entrou na sinagoga e estava ali um homem, com uma das mãos atrofiada. Alguns deles, deixa eu só fazer uma correção, que de manhã eu fui mais preciso, né? Passa o da frente, isso. Quando você pega no último versículo ali, vai falar dos fariseus, ó. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar com os herodianos, os fariseus, tá certo? Então aí fica um pouquinho mais fácil, porque às vezes as pessoas leem e não entendem o que é que está falando aí o texto. Volta para mim, olha lá. Noutra ocasião, ele entrou na sinagoga e estava ali um homem com uma das mãos atrofiada. Alguns deles, vamos então, quem que é alguns deles? Os fariseus. Alguns dos fariseus estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Por isso o observavam atentamente para ver se ele iria curá-lo no sábado. Jesus disse ao homem da mão atrofiada: levante-se e venha para o meio. Depois Jesus lhes perguntou para quem? Para os fariseus: o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? Mas eles, os fariseus, permaneceram em silêncio. Irado, olhou para os que estavam à sua volta, ou seja, não só para os fariseus, mas para as outras pessoas, e profundamente entristecido por causa dos seus corações endurecidos, disse ao homem: estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar com os herodianos contra Jesus sobre como poderiam matá-lo. A religião judaica havia transformado a vida num fardo pesado. Quando você pega, por exemplo, o texto de Mateus 11, 28, que todos nós acho que sabemos de cor: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E o verso 29 diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração.
e achareis ou encontrareis descanso para as vossas almas. Quando nós pegamos esse texto de Mateus 11, o convite que temos ali é de um Jesus fazendo convite para os judeus que estavam cansados, debaixo de um fardo pesado. Eles estavam cansados porque estavam debaixo de um jugo, de um fardo muito pesado, que era o fardo da religião. A religião tinha colocado muito peso sobre os judeus. E um dos pesos, um dos ritos que trazia opressão era o sábado. O sábado judaico, ou sabate, eu vou trabalhar mais como sabate, que era o tempo de descanso. O sábado judaico, o sabate, se tornou numa ferramenta de opressão na mão daqueles que eram legalistas. Em vez de ser um deleite, o sabate se tornou um carrasco das pessoas, um fardo insuportável para que as pessoas pudessem viver neste mundo. O sábado era um fim em si mesmo, não era um tempo de refrigério, um tempo de descanso, não era um tempo para fazer com que projetasse uma nova semana, para ter vontade, experiências, desejos, sonhos, expectativas. Não. O sábado se tornou um peso, um fardo, cheio de regras sobre como se deveria guardar o sábado, de que maneira deveria se guardar o sábado. Jesus não aboliu o sábado, Jesus não aboliu o descanso. A gente precisa entender que o sábado, ou o sabate, ou descanso, é um período que foi instituído muito mais que uma lei. Foi instituído pelo Senhor, Deus instituiu esse dia. Após criar todas as coisas em 6 dias, no 7º dia, mesmo não precisando, porque o nosso Deus não se cansa, o nosso Deus não fica cansado, Ele não se fadiga, o nosso Deus não dorme, o nosso Deus não precisa de descanso, e que bom que Ele nunca descansou, porque senão nós estaríamos mortos, aniquilados, o universo teria acabado já no 7º dia, mas o nosso Deus, Ele estabelece um dia para descansar, ou seja, Ele trabalha 6 dias e um dia Ele estabelece como um dia de descanso. O Deus atemporal, um Deus que não tem tempo, que não é regido por tempo, que não é regido por relógio, que não existe relógio, tempo para o nosso Deus, Ele estabelece um tempo de 24 horas para que haja dia. Então se estabelece, houve tarde, sempre isso, né? Houve tarde, manhã, o primeiro dia. A primeira coisa que Deus faz é o tempo, Ele estabelece o tempo, Ele cria a luz para separar a luz das trevas, o dia da noite, e houve tarde, manhã, o primeiro dia, e depois o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, quando Ele conclui toda a sua obra, toda a sua criação, e Deus diz, está tudo muito bom, e estabelece um dia para que haja descanso, que é o sabate. Então Deus estabeleceu isso. 6 dias trabalhamos e no 7º dia descansamos. Amanhã, no nosso caso aqui, é feriado, mas amanhã você começaria a trabalhar se não fosse feriado, e alguns mesmo sendo feriado vão trabalhar normalmente. Então segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, 6 dias você trabalha, mas aí você tem o domingo, que é o sabate, que é o descanso. E Jesus não veio aqui para aniquilar isso, Jesus não veio aqui para abolir o sábado, que passou a se tornar depois uma lei, porque quando há a entrega dos mandamentos lá, logo quando o povo sai do Egito, a entrega dos mandamentos, o 4º mandamento é exatamente isso, lembra-te do dia do descanso. Você deve se lembrar do dia de descanso. 6 dias você trabalha, mas o 7º dia você descansa. Então guarda esse dia, descansa esse dia, volte-se para o seu Deus nesse dia. Tem um tempo para refrigério, um tempo para descanso. Não só as pessoas deveriam descansar, mas os animais deveriam descansar. Até os animais, não era dia de trabalho, não deveria se trabalhar, até os animais é tempo de descanso. Não só o homem, não só o animal, mas até mesmo a terra. Quando você lê a lei estabelecida por Moisés, durante 6 anos se planta e se colhe, mas no 7º ano é um ano de descanso, é um ano sabático, é um ano de descanso, a terra descansa, e a cada 7 vezes 7,
há o ano 50. Então no ano 49 a terra descansa, mas no ano 50 a terra também descansa. Não se planta e não se colhe, nem no ano 49 e nem no ano 50. Vai faltar alimento. Negativo, porque Deus providencia alimento para o ano 49, para o ano 50 e para o ano 51, que vai ser o primeiro ano onde vai se plantar para depois colher. Ou seja, Deus estabelece isso porque Ele entende que o homem precisa de descanso, que os animais precisam de descanso, que a terra precisa de descanso, o que parece para nós hoje uma loucura, mas é assim. Jesus não aboliu o sabate, Ele não aboliu o dia de descanso, tão somente Ele tentou nos libertar, ou libertar as pessoas da sua época e também a nós, de interpretações incorretas. Porque muitas coisas foram adicionadas nesse dia. Jesus não arrancou essa lei, não arrancou o quarto mandamento, mas Ele desnudou esse quarto mandamento. Ele trouxe à tona, Ele colocou luz nesse dia para que as pessoas pudessem entender que esse dia não era um dia insuportável. Pelo contrário, era um dia abençoador. Nos evangelhos nós temos 7 embates, 7 discussões entre Jesus e os fariseus por conta do sábado. Porque em 7 momentos Jesus curou exatamente num dia de sábado. E Jesus nessas discussões foi categórico ao afirmar que o sábado foi criado para o homem e não o homem foi criado para o sábado. Ou seja, o descanso foi criado, Deus estabeleceu o descanso para o homem e não o homem que foi criado para esse dia. Jesus, ele se colocou como o Senhor do sábado. No propósito de Deus, o sábado é uma instituição que deve servir o homem, que deve servir o ser humano para o seu bem, para que ele repouse, para que haja restauração, para que haja bênção, para que haja santificação. Deus deseja abençoar, Deus deseja presentear, Deus deseja alegrar o ser humano através ou por intermédio do sábado. O ser humano não foi criado por Deus para ser massacrado pelo sábado, para ser escravizado pelo sábado. Não, ele foi criado por Deus para desfrutar desse dia, para vivenciar esse dia, para que ele possa se manter saudável, para que ele possa se manter útil, alegre, santo. E, acima de tudo, ter um dia para ele olhar para o Senhor, para o seu Criador, e nesse dia ele se deleitar, inclusive em Deus, inclusive no seu Criador, e ter expectativas quanto à próxima semana, quanto ao próximo mês, quanto ao futuro que se aproxima. Mas os fariseus distorceram esse benefício e transformaram o sábado num flagelo. Por meio do seu legalismo, que era algo que era excessivamente minucioso, esses homens estavam constantemente sepultando a lei de Deus e colocando sobre o povo de Deus um pesado fardo, porque as suas tradições é que falavam mais alto. As leis que cresceram em volta do sábado, do sabate, se tornaram volumosas. E essas leis oprimiam as pessoas. Essas leis não ofereciam às pessoas descanso para a alma, mas eram um peso. As regras do sabate, conforme foram construídas, foram evoluindo de tal maneira que impediam as pessoas de ter, inclusive, atos de misericórdia. A pergunta era o que se pode fazer no sabate? É dia de descanso, mas o que eu posso fazer? Eu preciso beber água, mas quantos ml de água eu posso beber? Até quantos ml? Ou até quantos litros? Eu posso comer, mas o meu garfo até que peso? Ou até que peso eu posso segurar um prato para comer? Eu preciso saber quantos gramas ou quantos quilos eu posso segurar nesse dia. Porque senão eu estou extrapolando a lei. Há uma pessoa caída na beira da estrada. Há uma pessoa que sofreu um acidente ou foi assaltada, está jogada ali na beira da estrada. Eu estou passando, se fosse durante 6 dias, vamos pensar assim, de segunda até sábado, eu poderia socorrer essa pessoa, mas como é domingo,
ou é dia de descanso, eu não posso mais socorrer essa pessoa. Eu não posso estender a minha mão e ajudá-la. Por quê? Porque é proibido pela lei, ou seja, eu não posso fazer algo, eu não posso fazer uma bondade. Uma pessoa bateu na porta lá da minha casa, está pedindo um prato de comida, eu posso atender essa pessoa? Não, eu não posso atender essa pessoa. Por quê? Porque hoje é o dia do descanso. Eu não posso oferecer um prato de comida, porque senão eu estou transgredindo a lei. Eu não posso, uma pessoa me pediu um copo d'água, eu não posso dar um copo d'água para essa pessoa, porque eu estou transgredindo a lei. Ou seja, eles colocaram tantas coisas, que eles não tinham mais liberdade sequer para ajudar uma pessoa. A não ser que houvesse um risco à vida. Vamos pensar o seguinte: uma pessoa se desequilibrou, está na beira de um penhasco, ela se desequilibrou, caiu e está segurando talvez num ramo, num galho, ali em algo, para não cair precipício abaixo. Então, neste caso, como há um risco à vida dela, eu poderia estender a mão e ajudá-la. Caso contrário, se não há risco à vida, eu não posso fazer nada. Eu não posso ajudar, porque eu estou contrariando a lei. Mas foi Deus que estabeleceu isso? Não. Deus em nenhum momento disse isso. Deus em nenhum momento colocou que o ser humano não poderia ajudar alguém ou fazer algo em favor de alguém. Em nenhum momento Deus falou, não, nesse dia você não faz nada. Não, Deus não estabeleceu absolutamente nada disso. Mas os homens foram criando leis, regras, normas e anexando essas normas a esse dia. E isso se tornou um fardo tão pesado que as pessoas não conseguiam suportar. Não conseguiam. E um dos responsáveis por tudo isso daí foram os fariseus. Os fariseus se tornaram grandes responsáveis. Na sinagoga estava, segundo o nosso texto, um homem doente, um homem encolhidinho, um homem no cantinho, um homem machucado pela vida, com a mão direita seca, um homem rendido ao complexo de inferioridade, incapacitado de trabalhar. O texto nos mostra que os fariseus não valorizavam a vida, e diante da enfermidade daquele homem, eles não estavam preocupados com o homem. Eles queriam discutir a lei. Fazer um parênteses aqui. Quando você pega os estudiosos, quando você pega os escritores para interpretar esse texto, alguns dizem que este homem que estava lá com essa mão ressequida, com essa mão atrofiada, alguns dizem que esse homem foi inclusive levado pelos fariseus até aquele lugar. Os fariseus levaram aquele homem, alguns estudiosos, o texto não é claro em dizer isso, o texto não nos mostra, né? O texto só diz de forma sucinta, assim, de forma muito, que Jesus entrou na sinagoga, havia um homem ali, e alguns deles estavam procurando ali uma maneira de incriminar Jesus. Então, alguns estudiosos, ao pegarem que essa expressão no verso 2, eles dizem que, esse homem só estava na sinagoga naquele dia, no dia de sábado, para que eles pudessem, foi levado pelos fariseus para que eles pudessem, de alguma maneira, incriminar Jesus. Não é algo difícil de se imaginar, porque os fariseus estavam querendo de alguma forma prender Jesus, de alguma maneira incriminar Jesus. Eles estavam preocupados com rituais. Jesus estava preocupado com a vida, mas eles estavam preocupados com os rituais. Eles estavam se importando apenas com um dia, enquanto Jesus se preocupava em fazer o bem naquele dia. Mas o que a gente pode falar desses fariseus? Os fariseus davam mais valor aos rituais que à vida humana. Jesus já havia ensinado sobre o sabate, que tinha sido criado por causa do homem, que ele era o Senhor do dia do descanso, mas os fariseus se importavam mais com as suas tradições do que com a vida humana. Os fariseus não viram a carência do homem doente na sinagoga. Eles não olharam para uma vida, para uma história, para uma pessoa ali necessitada. Não, eles estavam procurando uma oportunidade para poder acusar Jesus de um crime, de violar a lei. Era mais importante para eles proteger as leis, as suas regras, do que se importar com uma vida, do que se importar com uma pessoa.
Mas Jesus revelou que as tradições desses homens, as tradições eram ridículas. Eram ridículas. Deus é Deus de pessoas. Deus não é Deus de tradições. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque existem tradições, e a gente tem que tomar muito cuidado quando as nossas tradições estão mais alto que a palavra, quando as nossas tradições falam mais alto que Deus, quando as nossas tradições. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. O melhor tempo para socorrer alguém é quando essa pessoa está passando por uma necessidade. E no caso deste homem havia uma necessidade. Uma necessidade. Os fariseus davam mais valor à aparência do que à verdade. Eles estavam ali à espreita para acusar Jesus caso ele curasse o enfermo, porque eles consideravam isso um pecado mortal. Um pecado mortal. Ou seja, entre as suas normas, não se podia curar ninguém, não se podia ajudar ninguém, não se podia fazer favor a ninguém. Então, se Jesus, naquele dia, curasse aquele homem, Jesus poderia ser acusado de um crime, e é um crime mortal. Então, eles estavam ali preocupados única e exclusivamente com aquilo que Jesus iria fazer. Se Jesus entrasse na sinagoga, se Jesus ensinasse e fosse embora e nada acontecesse, ótimo. Mas se Jesus fizesse o bem àquele homem, curasse aquele homem, intervisse na vida daquele homem, então Jesus estaria cometendo um crime. Mas é interessante, porque o texto no verso 6 diz que os fariseus saem daquela sinagoga e saem para se juntar aos herodianos e para que eles possam começar ali uma trama de como matar Jesus. É interessante porque fazer o bem no sábado não pode, mas se juntar para fazer o mal, pode. Repare como é que eles são cegos, ou seja, restaurar a saúde de uma pessoa enferma no dia do sábado, bom, isso não pode, isso é um crime. Fazer o bem para uma pessoa é um crime. Agora, tramar a morte, alimentar ódio por uma pessoa no dia do sábado, não, isso pode. Fazer o bem não, mas fazer o mal, pode. Dar vida, ou suscitar vida, ou trazer vida, isso não pode. Fazer o bem não pode, mas praticar o mal, pode. Tramar a morte, pode. Ou seja, eles deveriam se envergonhar, mas eles não se envergonhavam, porque na cabeça deles, Jesus é que tinha que ter vergonha de fazer o bem para uma pessoa, mas eles não deveriam se envergonhar em planejar o mal. Repare como é que eles estavam completamente cegos por suas tradições. Repare, os fariseus davam mais valor a um animal do que ao ser humano. Quando nós pegamos o texto paralelo, que está em Mateus, no texto paralelo, Jesus faz uma pergunta diferente dessa daí de Marcos. Porque aqui em Marcos, Jesus pergunta para eles, o que é permitido fazer no sábado, bem ou mal? Salvar a vida ou matar? Essa é a pergunta que Jesus faz, segundo Marcos. Mas quando nós lemos o texto paralelo de Mateus, desse mesmo milagre, Jesus faz outra pergunta. Jesus pergunta o seguinte, qual de vocês, se tiver uma ovelha e ela cair num buraco no sábado, não irá pegá-la e tirá-la de lá? Quanto mais vale um homem do que uma ovelha. Portanto, é permitido fazer o bem no sábado. Com essa ilustração, Jesus estava mostrando com aquela pergunta, que era uma pergunta retórica, porque Jesus sabia muito bem que aqueles homens faziam isso aos sábados. Por mais que eles tinham as suas ovelhas, se uma das ovelhas dos fariseus caísse num buraco, eles iriam lá salvar as suas ovelhas. Eles iriam fazer isso. E Jesus está dizendo, muito mais vale a vida deste homem, muito mais vale a vida de um ser humano do que de uma ovelha. E se vocês então ajudam uma ovelha a escapar de um buraco, uma ovelha que está presa num buraco, quanto mais este homem deve ser ajudado. Então é lícito, é permitido fazer o bem no sábado, deve-se fazer o bem no sábado. Se os fariseus socorriam uma ovelha, por que eles não socorriam um homem?
Se eles ajudavam uma ovelha, um animal, por que não ajudavam um homem? Eles davam mais valor a um animal do que a uma pessoa doente? Eles tinham mais compaixão de uma ovelha do que de uma pessoa, do que de um ser humano? Ou seja, eles estavam valorizando muito mais os ritos, os animais, o dinheiro do que o ser humano. E Jesus então vai exatamente ali, na veia, para dizer: vocês estão errados. O pensamento de vocês é errado. E vocês precisam ser corrigidos quanto a isso. Diante disso, eu pergunto para você: qual é o valor de uma vida? Qual é o valor de uma vida para o fariseu? Qual é o valor de uma vida para Jesus? Quanto que vale a vida para Jesus? Quando eu olho para esse texto, eu também percebo quanto que vale a vida. Para Jesus, uma vida vale mais do que o legalismo religioso. Vale mais. Os escribas e fariseus estavam preocupados com leis, estavam preocupados com ritos feitos por eles, não com a salvação de perdidos. A religião deles oprimia em vez de libertar. Quanto mais zelosos pela religião, mais distantes eles estavam de Deus e mais distantes estavam das pessoas. Os fariseus se julgavam melhores do que os outros. Os outros eram pobres mortais, mas eles estavam acima das demais pessoas. Eles tinham medo de se envolver com as pessoas necessitadas. Então Jesus toca exatamente aí no âmago da questão, quando pergunta a eles: é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Pode no sábado fazer o bem ou pode no sábado fazer o mal? Salvar a vida ou tirar a vida? Jesus não estava aqui revogando a lei, ou não estava menosprezando a lei, mas ele estava interpretando a lei. Ou seja, aquilo que o Senhor colocou na lei, aquilo que foi estabelecido na lei, como é que vocês estão interpretando? O que vocês estão fazendo com a lei? Jesus traz o sábado para a luz, enfatizando que no sábado é possível fazer o bem, deve-se fazer o bem, pode com toda a liberdade fazer o bem, sem nenhum constrangimento, sem nenhum problema. Para Jesus, uma vida vale mais do que os bens materiais. Se os escribas e fariseus estavam prontos a resgatar uma ovelha que estava caída num buraco no sábado, mas não aceitavam que um homem fosse curado no sábado, Jesus vem para dizer: uma ovelha não vale mais do que um ser humano. Um ser humano vale muito mais do que uma ovelha. Vale muito mais, a vida de uma pessoa vale muito mais que bens materiais que ela possua. E Jesus mostra que a vida daquele homem, a vida de uma pessoa vale mais do que a sua própria vida. E por quê? Porque Jesus sabia que a partir do momento que ele curasse aquele homem, a partir do momento da cura daquele homem, começaria uma perseguição contra a sua vida. Uma perseguição que resultaria na sua morte. O texto no verso 6 diz que os fariseus se juntaram aos herodianos. Quem eram os herodianos? Herodianos era um grupo político. Como é que funcionava o sistema judaico na época de Jesus? Primeiro existia um núcleo religioso comandado pelos fariseus. Esse núcleo que era religioso, também justiça e também governo, regia aquilo que a religião poderia reger. Então, Jesus, por exemplo, foi preso, acusado de heresia pelo Sinédrio, que era um grupo composto por fariseus. Os fariseus de alto escalão compunham o Sinédrio. Então Jesus, primeiramente, ele é preso pelo Sinédrio, levado para julgamento por Caifás e pelo Sinédrio, acusado de ser herege, porque ele se declarava filho de Deus, enviado da parte de Deus, então ele é acusado. Em seguida, ele é levado para o poder romano. E quem é o poder romano? Quem é o representante, o procurador romano daquela época quando Jesus foi preso? Pilatos. Então nós temos um poder romano, aquele que representa Roma, aquele que fala em nome de Roma, aquele que tem o poder
de fato, o poder, Pilatos. Ele é o procurador, ele não é o imperador, mas ele está em nome do imperador naquela região. Ele é o responsável por Roma naquela região. Ele é o procurador romano daquela região, Pilatos. Mas vocês vão se lembrar que ele é levado para Pilatos, e Pilatos diz: eu não quero me meter com isso, levem ele para Herodes. Jesus é levado para Herodes porque Herodes era chamado de rei, apesar de não ser rei. Herodes era tido por rei, mas não era rei. Era um rei de figuração, um rei de fachada. Ele não mandava. Ele tinha status de rei, trono de rei, palácio de rei, mas não podia governar, porque ele estava debaixo da autoridade de Roma. Então existia um grupo que é chamado de Herodianos, é um grupo político. Os Herodianos, esse grupo político radical, esperava restaurar o trono, eles esperavam a restauração do trono, ou seja, que alguém da família de Herodes, de fato, se tornasse o detentor de todo o poder. Então eles apoiavam o domínio de Roma sobre Israel e estavam em conflito direto ali com os fariseus, porque os fariseus eram contra Roma. Mas eles apoiavam Roma, porque eles entendiam que, por mais que Roma era detentora de poder, Roma ainda conseguia dar status para essa família, então eles brigavam nessa direção. Nós apoiamos Roma porque Roma nos apoia. E nós somos aí contra os fariseus, que querem ir contra Roma, tirar Roma. Nós não queremos isso, não há necessidade. Dá para a gente conciliar as duas coisas. É possível conciliar. É um jogo de poder, né? Na prisão de Jesus isso fica claro, né? Primeiro o Sinédrio, os fariseus, eles dão a sua sentença, encaminham para Pilatos, que não quer se meter, porque ele percebe que aquilo é uma questão religiosa. Não há nenhum crime, esse homem não matou ninguém, esse homem não fez nada de errado, esse homem não roubou ninguém, esse homem não fez nada de errado, não há crime nele. O que vocês estão dizendo é puramente religioso. Ele manda para Herodes. Herodes, que é o rei, também não quer se meter nisso. Por quê? Porque são os fariseus que estão vindo com essa proposta e nós não queremos nos meter muito com isso daí, porque esse homem tem muitos seguidores e nós somos políticos. Se nós formos contra os seguidores deste homem, nós podemos perder o nosso poder. Então nós não queremos. Volta de novo para Pilatos, ele que resolve isso. Volta de novo para Pilatos. Pilatos percebe que não tem crime, joga para o povo: esse homem não tem crime, esse homem não fez nada, esse homem é inocente, esse homem é justo. Mas o povo não quer ouvir, o povo grita: crucifica-o, crucifica-o. E Pilatos então lava as mãos, dizendo: eu não tenho nada a ver com isso, eu não vou sujar as minhas mãos com este homem, então a responsabilidade é de vocês. E o povo então diz que o sangue deste homem recaia sobre nós. Nós tomamos essa decisão. Pilatos, fica tranquilo. Essa é responsabilidade nossa. Nós tomamos a decisão. Pode ficar tranquilo. Repare, mas a partir desse momento, o grupo de Herodianos e o grupo dos fariseus se juntaram, por mais que não eram amigos, eram inimigos. Eles não se davam bem, mas eles se juntam. Os inimigos históricos se uniram para tramar a morte de Jesus. Os fariseus e herodianos não tinham nada em comum, até Jesus ameaçá-los. Jesus ameaçou o domínio dos fariseus sobre o povo e ameaçou os herodianos ao falar de um reino eterno. Então, se existe um reino eterno, existe um rei, então é uma ameaça a Herodes. Vamos então contra. E Jesus está, ali de certa forma, ameaçando o poder dos fariseus. Então vamos também contra. Os dois se juntam para tramar a morte de Jesus. Então Jesus estava disposto a morrer para salvar aquele homem, disposto a morrer para curar aquele homem. Em outras palavras, valia a pena dar a sua vida para que aquele homem fosse liberto. Completamente diferente da visão dos fariseus. Mas esse texto também fala de uma cura. Mais que um embate teológico, uma discussão sobre o sabate, nós temos aqui uma pessoa no meio de tudo isso,
levado ou não pelos fariseus, ali estava um homem que necessitava de uma cura, que precisava ser curado por Jesus. E a forma como Jesus curou este homem é interessante da gente observar. Como que se deu a cura deste homem? Eu destaco 4 coisas aí para você. Primeiro, Jesus encorajou aquele homem a assumir publicamente a sua condição. Eu não sei se era tão visível assim a enfermidade daquele homem, porque a sua mão estava atrofiada. O texto de Lucas diz que era uma mão ressequida. A palavra aí para ressequida é murcho, seco. Era uma mão que alguma coisa aconteceu, houve algum tipo de lesão. Eu imagino que ele não nasceu, o texto pelo menos dá a entender isso, que ele não nasceu assim, mas houve algum tipo de lesão, alguma coisa que fez com que a mão daquele homem ficasse, a mão daquele homem ficasse seco, murcho. Mas isso era possível se esconder. Aqui, diferentemente dos nossos trajes, da nossa roupa hoje, né? As nossas camisetas, as nossas camisas, até mesmo hoje que a gente tá friozinho, a gente está de blusa, mas as pessoas veem as nossas mãos. Naquela época, muito pano, muito tecido. Então, túnica. Talvez aquele homem pudesse, de alguma maneira, esconder a sua mão. Caminhar de uma maneira escondida, sem que as pessoas vissem, porque uma mão era normal. Era apenas uma mão atrofiada. Talvez aquele homem pudesse esconder a sua mão. Talvez aquele homem pudesse, aos olhos de muitas pessoas, ser uma pessoa normal, sem nenhum tipo de deficiência, sem nenhum tipo de problema. Talvez as pessoas mais próximas sabiam. Mas Jesus, naquele dia, Jesus traz palavras sobre a vida daquele homem. Traz palavras. Aquele homem precisava assumir publicamente a sua condição. E a primeira coisa que Jesus fala para aquele homem é: levante-se. Levante-se. Jesus percebeu de alguma maneira aquele homem. Jesus viu aquele homem presente ali na sinagoga. A sinagoga era um lugar amplo, maior, muito maior do que esse espaço aqui, onde cabiam os homens assentados embaixo, normalmente os fariseus assentados aqui atrás, os responsáveis assentados, um lugar onde se lia a lei, onde se lia os profetas, um lugar, um baú onde eram colocados os rolos, e ali as poltronas, as cadeiras onde os homens se assentavam, e do lado de fora ficavam as mulheres, ou senão no mezanino ficavam mulheres e crianças, mas os homens se assentavam aqui. E de repente, enquanto Jesus provavelmente estava ensinando, Jesus então pede para aquele homem se levantar. Levante-se. Ou seja, mostre a sua enfermidade. Apresente a sua enfermidade. Aquilo que você está sofrendo, aquilo não só física, mas emocionalmente, o seu problema, a sua causa perdida para a medicina, o seu problema insolúvel para os homens, levante-se. Você que está prostrado, você que está caído, você que está cabisbaixo, você que está derrotado, você que está vencido, sem se expor no meio da sinagoga, eu peço para você, se exponha, levante-se. Jesus não apenas diz para aquele homem se levantar, mas Jesus o encoraja a vencer os seus complexos, porque em seguida a essa ordem, levante-se, Jesus diz: venha para o meio, venha para o meio. Aquele homem que estava talvez escondidinho, ou talvez assentado mais à distância, aquele homem que não estava diante dos olhos de muitas pessoas, cheio de complexos de inferioridade, vergonha do seu corpo, traumas não curados, vivia pelos cantos. De repente Jesus olha para aquele homem e diz assim: venha para o meio, venha para cá, esteja no meio de todos nós, se apresente aqui no meio, venha aqui para a frente. Jesus também encoraja aquele homem a exercitar a sua fé, porque ele diz: levante-se, venha para o meio, e logo em seguida ele diz: estenda a sua mão. Estenda a sua mão. Se por acaso as pessoas não tinham visto a mão daquele homem, passaram a ver naquele momento.
E aqueles que conheciam a mão daquele homem puderam ver o milagre acontecendo instantaneamente na vida daquele homem. Porque aquele homem que tinha uma mão seca, uma mão ressequida, uma mão atrofiada, de repente ele estica. E quando ele estica, o milagre acontece. Quando ele estica a sua mão, o milagre, diante dos olhos de todas as pessoas presentes ali, naquela sinagoga, o milagre acontece. Mas o ato de esticar é um ato de fé. Jesus está dizendo, apesar de não dizer para ele, eu vou te curar, ou você crê que eu posso te curar, você entende que eu posso te curar, não, Jesus apenas diz, numa atitude para ele tomar atitude, numa atitude de fé, estenda a sua mão, estique a sua mão. Aquele homem deveria exercitar a sua fé e fazer o impossível mediante a palavra de Jesus. Ou seja, se ele tinha uma mão atrofiada, um braço, uma mão ressequida, era hora de esticar, era hora de exercitar a sua fé em obediência à ordem expressa de Jesus. E aquele homem então estica a sua mão, estica o seu braço e o milagre acontece. Jesus realiza na vida daquele homem um grande milagre. O milagre acontece. É a semelhança do que aconteceu com o leproso na Galileia. A semelhança do que aconteceu com os 2 paralíticos que vimos das 2 últimas semanas, tanto em Cafarnaum quanto em Betesda. A mesma coisa acontece aqui. Jesus devolve a vida daquele homem. O evangelista Marcos nos informa que no mesmo momento em que o homem atendeu a ordem de Jesus, no mesmo momento em que ele esticou a sua mão, esticou o seu braço, esticou a sua mão, a mão foi restaurada. Se essa era normal e essa era atrofiada, quando ele esticou, a mão ficou exatamente igual como era a outra, completamente restaurada. A ordem de Jesus, aquilo que estava imóvel se moveu. A ordem de Jesus, a mão foi completamente restaurada e o milagre aconteceu diante da vista de todos. Mas o que esse texto tem para mim e para você? Quando eu li essa mensagem, essa narrativa, pelo menos 2 coisas me vieram à mente. Porque esse texto, tirando a pessoa de Jesus, além da pessoa de Jesus, eu tenho 2 personagens bem distintos. Um, os fariseus, e o outro, o homem da mão atrofiada. São 2 pessoas bem distintas, bem claro. Mas quando eu olho para os fariseus foram um empecilho. Os fariseus estavam impedindo aquele homem de receber cura. Para os fariseus, aquele homem não deveria ser curado. Aquele homem não tinha direito à vida. Aquele homem não tinha direito a receber cura, a receber salvação, a receber libertação. Aqueles homens estavam impedindo aquele homem de ser abençoado. Por conta de tradições, por conta de normas, por causa de regras. A pergunta que eu me fiz diante desse texto é: será que como igreja às vezes não somos assim também? Será que como igreja nós também não estamos sendo assim? Por que existe um número grande de desigrejados hoje? Por que existe um número grande de pessoas que não querem saber de Deus hoje? Não querem saber. Decepção com pessoas, decepção com pastores, e aí atribuem a sua decepção ao próprio Deus. Muitas pessoas são decepcionadas, mas muitas pessoas não são decepcionadas com pessoas ou com pastores, mas são decepcionadas com a própria estrutura da religião, que às vezes, ao invés de acolher, ela exclui. E nós somos assim, queridos, e precisamos corrigir. Ou nós abraçamos, ou nós afastamos.
Vamos pegar o seguinte, hoje, noitezinha fria, se entra uma pessoa mendiga, andarilha, toda suja, entra por aquela porta, o que fazemos? Tocamos, deixamos ela entrar. A minha preocupação, e quando eu falo com os diáconos, a minha preocupação é escândalo. Porque se uma pessoa entra e fica quietinha, para mim não tem problema nenhum. A minha dificuldade é quando ela entra e quer fazer show lá atrás, e atrapalhar a nossa compreensão aqui. Aí é um problema. Aí é uma dificuldade. Quando entra, e às vezes entra bêbada, entra drogado, entra qualquer coisa, e ela não consegue se conter, e ela não só apenas chama a atenção das pessoas, mas ela começa a perturbar o ambiente, aí é uma preocupação. Né? Eu até entendo aí que é uma pessoa enviada, até mesmo pelo diabo, para tentar nos atrapalhar e nos tirar a concentração aqui. Mas, se ela está apenas suja, fedida, na sua miséria, na sua exclusão, deixa ela lá fora ou coloca ela para dentro? Deixa ela sentada, e se ela sentar ao meu lado, eu sento ao lado dela e eu me afasto. Eu a cumprimento ou eu a ignoro? Às vezes nós escolhemos, não estou falando nem de prostitutas, às vezes nós escolhemos uma pessoa que se veste diferente de nós. Como pastor, eu já vi muitas mulheres que começaram a frequentar a igreja com roupas curtas serem excluídas. Porque muitas mulheres têm preocupação com seus maridos. Então eu vou proteger o meu marido. Aí eu olho de cima e embaixo. Eu julgo, eu condeno, eu excluo. Por quê? Apesar de não sermos uma igreja com usos e costumes. Mas às vezes excluímos. Ela é bonita demais. Ela é arrumada demais. Ela está com roupa indecente demais. Curta demais. Eu vou excluir. Isso, se a gente fizesse um trabalho com prostitutas e colocasse elas aqui, seria bem aceita? Não. Não seria, não. Por quê? É um perigo, pastor. Esse tipo de jeito no meio da igreja é um perigo. Somos uma igreja que acolhe ou uma igreja que afasta? Estava essa semana numa mentoria com o reverendo Hernandes. Um pastor sentou ao meu lado, do Rio de Janeiro. Tem os momentos que a gente compartilha, os momentos que a gente também tem que trabalhar um com o outro ali. De repente, a temática era uma, não tinha absolutamente nada a ver, mas de repente, o pastor que estava do meu lado, no que a gente estava conversando, ele me fez uma pergunta: como é que a sua igreja tem lidado com os homossexuais? Não era o assunto, não tinha nada a ver. Mas eu percebi que esse era o drama dele. Eu falei: normal. Como tem lidado? Normal. Se um homossexual entrar na igreja, normal. Ele entra, ele assenta, ele assiste o culto, normal. Qual o problema? Não temos problema com relação a isso. Falei: na minha igreja, inclusive, tem. Inclusive, eu sei. E eu não tenho problema nenhum com isso. Está lá. Deixa assistir. Eu não deixo de pregar a verdade. Eu não deixo de falar a verdade. Em nenhum momento eu vou me furtar de pregar. Mas se ele está lá e gosta e está sendo abençoado, fique lá. Eu não vou escorraçar, eu não vou afastar. Porque como é que é na sua igreja? Então, na minha igreja a gente tem dificuldades. Queridos, a igreja muitas vezes afasta. Ah, pastor, mas nós temos leis e normas. Ok, temos leis e normas. Entendemos que é pecado. Ok, entendemos que é pecado. Contraria a palavra de Deus. Ok, entendemos que contraria a palavra de Deus. Recebemos como membro? Não, não recebemos como membro. Se a gente tem ciência, não. A não ser que seja muito camuflado, muito bem escondido, que a pessoa não. Caso contrário, não recebemos. Mas não podemos proibir de sentar e de assistir e de ser abençoado conosco aqui, na ministração. Eu não posso negar o meu abraço, não posso negar o meu estender a mão, eu não posso olhar essa pessoa de cima e embaixo como se eu fosse melhor que ela. O pecado dela é diferente do meu, mas ela é tão pecadora quanto eu e eu sou tão pecador quanto ela. Mas muitas vezes
somos fariseus. E afastamos pessoas. O que me faz, às vezes, criticar e pensar, estamos no caminho certo? O que talvez essa pessoa pode, lá na frente, ter a sua vida mudada, porque nós a acolhemos, nós a abraçamos, e nós somos sinceros e verdadeiros com ela, sem melindre. Mas a aceitamos, a recebemos. Quem sabe lá na frente, não sou eu quem vai abrir a mente, não sou eu quem vai esclarecer, eu não sou o Espírito Santo, é Ele quem faz isso, a responsabilidade dele. Eu ensino e eu prego, mas a responsabilidade é dele. Então deixe Ele fazer a obra que tem que ser feita, mas até lá, o quanto eu puder amar e abraçar e acolher, para que essa pessoa seja restaurada, eu tenho que fazer. Então esse texto me faz pensar, será que muitas vezes nós estamos sendo fariseus demais, legalistas demais, preocupados demais com regras e normas, ao invés de nos preocuparmos com vidas, com pessoas? Estamos às vezes preocupados demais com estrutura, ao invés de nos preocuparmos com vidas e com pessoas. Nós temos que pensar isso como igreja, não podemos afastar pessoas. Eu já fui pastor de igrejas que faziam parte de bairro mais simples, mais pobre. Vamos fazer EBF, vamos fazer escola bíblica de férias, vamos trazer as crianças aqui. A preocupação era com as crianças sujarem as paredes da igreja, ao invés de se preocuparem com crianças. Ah, mas a criançada não traz dízimo, criança não dá dinheiro, criança não aumenta a arrecadação da igreja, a gente gasta dinheiro. Olha a preocupação com dinheiro, preocupação com estrutura, preocupação com parede, ao invés de se preocupar com vidas. Será que nós não estamos sendo assim também como igreja hoje? Fariseus. Esse texto me faz ser crítico comigo mesmo. Será que eu estou no caminho certo? Será que estamos como igreja no caminho certo? Ou será que nós somos esse grupo aqui, crítico, ácido, olhando para detalhes, ao invés de nos preocuparmos com vidas, com almas, com salvação, com restauração, com libertação, com aquilo que o Senhor pode fazer, independente da classe social, independente do status da pessoa, independente da origem da pessoa, independente se a pessoa tem pedigree ou não, independente disso. Ela é um ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus. Por mais que essa imagem e semelhança esteja ofuscada, esteja apagada, mas ela é imagem e semelhança de Deus e merece ser tratado como tal. Então eu preciso olhar para a minha vida, e nós precisamos olhar como igreja e entender isso. Será que nós estamos sendo fariseus demais? Mas esse texto também me apresenta o segundo grupo aqui, que é o homem que está ali, no cantinho. Nós não temos aqui no nosso meio ninguém com uma mão atrofiada. Nós não temos ninguém aqui escondendo uma mão para que ninguém veja. Porque eu tenho uma mão defeituosa. Eu tenho uma mão normal, mas a outra mão, ela é defeituosa. Não, eu vou me esconder, eu vou ficar aqui no cantinho, eu vou ficar... Hoje nós não temos ninguém aqui com mão atrofiada. Mas existem coisas que talvez estejam atrofiadas na nossa vida. Quantos aqui talvez a sua fé que está atrofiada? A sua vida de oração está atrofiada. A sua vida devocional está atrofiada. Eu não leio mais a Bíblia como eu lia antes. Eu não oro como eu lia antes. Eu não me importo com as pessoas mais como eu me importava antes. A sua vida está atrofiada. A sua fé. Quantos aqui estão com relacionamentos atrofiados? Ou com casamentos atrofiados? Quantos estão aqui com a vida financeira em frangalhos? Estão atrofiados financeiramente, estão escondidinhos, estão ali no cantinho, mas estão murchos. A sua vida financeira está murcha. Às vezes a gente olha para a pessoa e fala, está acontecendo alguma coisa? Está tudo bem? Ah, está tudo bem, mas não está tudo bem, porque ele está murcho, que a sua vida financeira está murcha, porque o seu trabalho, a sua vida profissional está murcha, porque a sua vocação, o seu ministério, porque o seu trabalho, tudo está murchando na sua vida, e às vezes ele não entende o que está acontecendo, mas está murchando. Será que essa palavra também não é para nós? Será que essa palavra não é Jesus chamando você nessa noite para dizer, ei, levante-se, ei, venha para o meio, estenda a sua mão,
Ou seja, é hora de receber esse milagre, de deixar essa vida murcha, ou essa vida atrofiada, ou essa área da sua vida que está atrofiada. É hora de mudar isso, é hora de restauração, é hora de voltar à normalidade, é hora de um milagre acontecer na sua vida. Será que não é isso, talvez, a palavra do Senhor para mim e para você nessa noite? Será que não é isso que o Senhor está querendo trabalhar na minha e na sua vida? Porque eu olho para mim, muitas vezes eu estou como este homem, eu estou murchinho. E às vezes os irmãos percebem isso. Às vezes as pessoas falam: pastor, você não está bem, né? Às vezes eu não estou mesmo. Porque existem situações, existem coisas que estão acontecendo e que nos deixam murchos. Existem coisas que vêm realmente para nos massacrar, para bater, para nos pisotear, para nos amassar. E às vezes nós ficamos murchos. Existem situações que vêm sobre as nossas vidas que sugam a nossa energia, a nossa força, o nosso vigor. E nós não sentimos absolutamente nada. É hora do Senhor dizer: ei, levante-se, venha para o meio, estenda a sua mão. Ou seja, é hora do milagre acontecer. Será que não é isso que o Senhor está querendo falar conosco nessa noite? Para aqueles que estão atrofiados, para aqueles que estão murchos, para aqueles que estão desanimados, para aqueles que estão escondidinhos. Será que não é isso que o Senhor está querendo dizer para mim e para você? Ei, é hora de mudar. É hora de exercitar a sua fé. É hora de acreditar que existem expectativas. Além dessa mão murcha, além dessa vida murcha, existe coisa que eu posso fazer. Ei, venha para o meio, estenda a sua mão. Deixe o milagre acontecer na sua vida em nome de Jesus. Talvez será que não é isso que o Senhor está falando? Feche seus olhos, curve a sua cabeça. O nosso Senhor não mudou. Ele tem todo o poder e autoridade para sondar corações, para curar enfermidades. Sua palavra tem a mesma autoridade hoje. Se você crer, algo extraordinário pode acontecer com você. O que é que talvez esteja aí mirradinho na sua vida? O que é que está amassado? O que está atrofiado? O que precisa de milagre na sua vida? Senhor, a minha oração nessa noite vai em duas direções. Primeiro, nos perdoe como igreja, se ao invés de acolher estamos afastando. Existem muitas pessoas que precisam do Senhor e que às vezes não entram por essas portas com medo de crítica, com medo de olhares, com medo de julgamentos. E às vezes nós somos responsáveis por isso. Olhamos pessoas de cima embaixo, as julgamos pela cor, pela estatura, pelo peso, pelas roupas, pela classe social, pela sua cultura, pelos seus relacionamentos, pela vida lá fora, pelas decisões tomadas, pelo seu passado, pelos seus erros. Nos perdoe, Senhor, se estamos sendo fariseus e afastado pessoas da Tua presença. Nos perdoe se como igreja, ao invés de estender a mão, estamos afastando pessoas. Nos perdoe se não temos tido paciência de que essas pessoas sejam tratadas, curadas, restauradas, trabalhadas pelo Senhor. Nos perdoe. Mas ao mesmo tempo, Senhor, eu oro para que o Senhor, que é aquele que sonda as nossas vidas e nos conhece muito bem, olhe para aqueles que estão aqui nessa noite, talvez estejam mirradinhos, atrofiados, murchos, fé murcha, espiritualidade murcha, relacionamentos, casamento, vida financeira, trabalho, sonhos, projetos murchos. Para que a gente nessa noite seja despertado
despertado pelo Senhor, que o Senhor fale conosco, levante-se, pode vir, venha para o meio, estenda a sua mão, veja o milagre acontecer, para que a gente seja chacoalhado nessa noite, despertado, para que tudo isso que tem vindo sobre nós, ou que está acontecendo conosco, que tem nos murchado, tem sugado as nossas forças e energias, tem nos atrofiado, para que tudo isso seja desvencilhado das nossas vidas, para que a gente possa experimentar algo novo da parte do Senhor. Um milagre, um refrigério, uma mudança de vida completa, total. A mesma ordem que o Senhor deu àquele homem, dê a nós também nessa noite, para que a gente possa experimentar milagre do Senhor na nossa vida. Seja conosco, Senhor. Seja conosco. Abençoe as pessoas que aqui estão e aquelas que entraram neste lugar, talvez sem forças e sem energia, entraram neste lugar, por mais que quando pergunta está tudo bem, a resposta está tudo bem, mas lá dentro não está bem. Que o Senhor traga este renovar sobre nós, que o milagre venha, que o milagre aconteça diante dos olhos dos outros, mas também diante dos nossos olhos. Que o Senhor faça o milagre nas nossas vidas e que tudo aquilo, ó Deus, que está murcho e que está definhando em nós, possa ser, ó Deus, rejuvenescido, possa ser restaurado para a honra e glória do Teu nome. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus os abençoe.